Olá a todos, eu me chamo Marcelo, eu faço parte da LASEP, que é a Liga Acadêmica de Segurança do Paciente da UES, tá bom? E hoje eu vim falar aqui um pouquinho para vocês sobre a prevenção de erros de medicação durante a pandemia, tá bom? Como todo mundo já sabe, no dia 11 de março de 2020, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela declarou situação de pandemia, tá bom? Ocasionada exatamente pelo novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, causador da síndrome respiratória aguda grave, tá bom? Que também é bem conhecida como Covid-19. Aqui embaixo eu botei um pouquinho do porquê Covid, porquê que chamam essa doença de Covid-19, tá bom? E o CO vem de corona, o V vem de vírus, o D de doença, e o 19 foi o ano do primeiro caso confirmado, tá bom? Falando aqui um pouquinho mais sobre os termos, de acordo com a OMS também, pandemia ela é a disseminação mundial de uma nova doença que se espalha por diferentes continentes com a transmissão sustentada de pessoa para pessoa, tá bom? Esse contexto pandêmico, ele serviu para testar a cultura de segurança do paciente nos hospitais e em outras instituições. E graças a essa cultura de segurança do paciente, foi possível notar como cada instituição conseguiu levar a doença por aqueles primeiros meses que a doença tinha uma alta taxa de incidência. Tá bom? É possível também notar naquela época que o comportamento dos profissionais ele foi alterado. O aumento do nível de alerta era bem mais alto do que nos anos anteriores, quando já tinha aquela rotina hospitalar, certo? E a segurança do paciente, mais do que nunca, ela foi muito importante para que o número de óbitos diminuíssem. E como sempre aconteceu, erros de medicamentos continuaram acontecendo durante a pandemia, tá bom? No cenário pandêmico, tá bom? No cenário pandêmico, foi possível notar a sobrecarga de vários profissionais, o número reduzido de profissionais, a falta de estrutura hospitalar e os profissionais não capacitados ou despreparados. Foram fatores que agravaram ainda mais e dificultaram o atendimento desses pacientes. Os erros frequentes, eu dividi em três, mas existem muito mais do que esses, tá bom? Eu tentei trazer os principais. Bem, o primeiro são os erros de medicações em situações de desabastecimento de medicamentos. O segundo, medicamentos com nomes ou embalagens semelhantes. E o terceiro foram a falta de intervenções. Bem, os erros de medicação, eles acontecem pela administração de medicamentos em concentração errada, mas também podem ser medicamentos trocados, tá bom? E o outro é o estresse, que gera a falta de comunicação. E o terceiro, que é o desabastecimento abrupto desses remédios, tá bom? Esse dos aqui, depois de medicamentos ele não existe, tá bom, gente? Foi só um erro de digitação, então, administração de medicamentos em concentração errada, tá bom? Como todo mundo já deve imaginar, esse desabastecimento ele leva ao aumento da carga de trabalho dos profissionais, que são responsáveis por esses medicamentos, seja na aplicação ou fazendo a dose, tá bom? Assim, por haver mais profissionais responsáveis por esses medicamentos,
mais do que o normal, o aumento do estresse, da fadiga e da distração dos profissionais por essa sobrecarga, elas foram bem evidentes nesse cenário. Além disso, esse estresse que gera falta de comunicação, algumas vezes ocorriam por intrigas. Por exemplo, um medicamento ele acabou, um profissional não informou, outro profissional não informou, e assim foi criando uma bola de neve até que aquele medicamento ele foi totalmente usado e não tinha mais. Isso acabava criando intriga entre os profissionais por conta dessa falta de comunicação, o que acabou comprometendo o trabalho entre as equipes. O desabastecimento abrupto é quando não há um planejamento prévio, tá bom? Sobre o que fazer na falta desses medicamentos, tá bom? Ou seja, não tinham alternativas terapêuticas, tá bom? Ou medidas de segurança sobre o que fazer nesses casos. Então, acabou que iniciativas de medidas rápidas, elas eram muito adotadas, tá bom? E quando esses fatores aconteciam, a comunicação entre os profissionais ficavam não eficientes, o que acabava levando a tudo isso a virar uma bola de neve de estresse. Um pouquinho mais agora falando sobre as estratégias, o monitoramento ativo serve para que, quando ocorrer esse desabastecimento de medicamentos, que possa haver e desenvolver planos de ação com uma maior antecedência dessa falta de medicamento, já sendo uma coisa esperada para que assim os profissionais consigam lidar com essa ocorrência. A análise de embalagem e rotulagem. Ela tem como objetivo identificar qualquer potencial de erro ou troca durante aquela euforia no hospital. A identificação de membros da equipe e responsabilidade seria basicamente deixar algumas pessoas certas e específicas para que monitorasse e gerenciasse esse desabastecimento de medicamentos para que quando acabasse ou tivesse perto de acabar, fosse possível desenvolver estratégias naquele momento para que esses medicamentos fossem repostos, tá bom? Agora falando um pouquinho sobre os medicamentos com nomes ou embalagens semelhantes, algumas estratégias. As embalagens e a rotulagem dos medicamentos também foram identificados como um dos erros mais frequentes que causam muitos erros. Os medicamentos eles podem ser parecidos em alguns aspectos. Normalmente são as cores, os nomes, a forma fonética de dizer o medicamento, com pessoas com sotaque e tudo mais, ou medicamentos que têm uma grafia parecida ou uma embalagem até que quase igual. Então, algumas formas que achamos seriam a elaboração, revisão e divulgação da lista de medicamentos disponíveis na instituição para que conseguisse agir, ter um certo controle. Uma outra estratégia seria deixar o mais longe possível esses medicamentos que fossem parecidos para que assim evitar ao máximo o armazenamento de medicamentos parecidos em locais próximos. E para encerrar essas estratégias, seria deixar esses medicamentos com letras maiúsculas e negritos, principalmente os medicamentos que tivessem nomes parecidos e deixassem aquelas partes
que diferencia o nome do medicamento em letras maiúsculas e em negrito. Seria uma das estratégias. Agora, falando um pouquinho sobre essa falta de intervenções. Com profissionais capacitados, os treinamentos, para que essa capacitação acontecesse, seriam mais uma forma de atualizar de maneira coletiva ou individual, tá bom? Sempre reafirmando os valores e as práticas para que consiga construir uma relação de integração de forma criativa, que esses profissionais, eles, além de parceiros de rotina, eles consigam se sentir mais como uma família para que essa capacitação seja passada também para pessoas que não conseguiram estar naquele momento. O entendimento medicamentoso seria o profissional ele saber do porquê que aquele paciente está tomando certa medicação e se aquela medicação ela realmente vai servir para o que o paciente está sentindo, tá bom? E a integração do trabalho em equipe, eu meio que falei um pouco por cima, mas é basicamente haver intervenções nesses grupos de profissionais, sempre deixando que eles falem suas críticas, suas sugestões de melhoramento. Muitos profissionais já estão naquele serviço antes da pandemia, então é importante deixar eles terem voz, para que assim a gente consiga valorizar as vivências deles e as experiências, mas sempre pensando na solução dos problemas. Aqui são as referências. E muito obrigado, gente. Tenham todos um ótimo dia.